Oração das 3 horas que quebra correntes e abre portas. Há momentos em que a vida parece seguir um curso previsível, como se cada dia fosse apenas uma repetição do anterior. Mas existe um instante, uma hora específica em que o céu se inclina sobre a terra de uma forma tão singular que aquele que entende esse mistério nunca mais enxerga a vida da mesma maneira. São 3 horas da madrugada. A maioria das pessoas dorme, o mundo está em silêncio, e é exatamente nessa hora que o espiritual se move de forma intensa. Muitos ignoram esse chamado, mas aqueles que despertam para essa realidade descobrem que existe poder quando o coração se abre em oração nesse momento. E não é um poder qualquer. É o poder capaz de quebrar correntes que prendem, de desfazer amarras invisíveis, de abrir portas que pareciam trancadas há anos. A madrugada é muitas vezes associada ao medo, ao vazio, à solidão. É quando as preocupações parecem mais pesadas, quando a mente insiste em relembrar falhas, dores e feridas antigas. É quando o silêncio se torna quase ensurdecedor e as trevas ao redor parecem simbolizar as trevas dentro da alma. Mas é também nesse cenário que a presença de Deus se revela de maneira mais forte. Enquanto o mundo dorme, o céu permanece desperto. Enquanto muitos descansam, os anjos estão em movimento. E quando alguém decide se levantar nesse horário para buscar a Deus, algo extraordinário acontece. Não se trata de superstição ou de um ritual vazio, mas de uma chave espiritual. As Escrituras mostram que a madrugada sempre foi um tempo em que grandes revelações aconteceram, quando homens e mulheres de Deus dobraram os joelhos e encontraram direção, força e libertação. As 3 da manhã representam simbolicamente um tempo de vigília, uma hora em que o espiritual está em ebulição. É o momento em que forças opostas tentam se mover, mas é também quando a luz de Deus se levanta com autoridade. É a hora em que a oração se torna espada, em que a fé se torna escudo, em que o coração encontra refúgio na presença divina. Quantas vezes você já se viu acordado nesse horário sem motivo aparente? Talvez acreditando que era apenas insônia, talvez sem perceber que havia algo muito maior acontecendo. Acordar às 3 da manhã pode ser mais do que um acaso, pode ser um chamado, um convite direto para deixar o sono de lado por alguns minutos e abrir a alma para um encontro que tem o poder de mudar destinos. E é exatamente sobre isso que esta mensagem fala. Sobre um momento em que o invisível se torna palpável, em que a presença de Deus rompe o silêncio da noite e traz respostas que não vêm de lugar nenhum mais. Quando a Bíblia fala que correntes são quebradas, não se trata apenas de algemas físicas, mas de tudo aquilo que aprisiona a vida. Medos que paralisam, vícios que dominam, pensamentos que escravizam, sentimentos de fracasso que se repetem como um ciclo interminável. Correntes que ninguém vê, mas que seguram pessoas no mesmo lugar por anos. Essas correntes não se rompem com força humana, não se quebram com estratégias comuns, mas diante da oração, diante do poder de Deus, elas não resistem. E às 3 da manhã, a oração carrega uma intensidade especial, como se fosse um decreto do céu em resposta à fé. Da mesma forma, as portas que se fecham na vida não são apenas de ferro ou madeira, mas portas espirituais. Portas de oportunidade, de reconciliação, de novos caminhos, de conquistas que pareciam inalcançáveis. Muitas vezes, pessoas vivem batendo contra as mesmas barreiras, sem perceber que não é apenas esforço humano que abre caminhos, mas a intervenção divina. E quando essa intervenção acontece, portas que estavam trancadas se abrem de repente. Portas que ninguém imaginava começam a se mover. É como se o impossível cedesse diante de uma chave invisível que só Deus pode entregar.
É por isso que a oração das 3 da manhã não é uma oração comum. Ela é uma convocação. É um chamado para aqueles que estão cansados de carregar o peso da vida sozinhos, para aqueles que não aguentam mais ver as mesmas correntes limitando seus passos, para aqueles que desejam ver portas abertas onde só havia muros. Essa oração não é feita com pressa, não é feita apenas com palavras decoradas, mas com a alma rendida, com o coração entregue, com a certeza de que o céu se move quando a fé se manifesta. E talvez hoje seja a sua vez de descobrir essa realidade. Talvez hoje seja o momento em que você decide que não vai mais aceitar viver preso nas mesmas correntes, nem continuar parado diante de portas fechadas. Talvez hoje seja o momento em que você se levanta na madrugada, mesmo com sono, mesmo cansado, mas com a convicção de que sua oração não ficará sem resposta. Porque quando o céu se move, a terra sente. Quando Deus decide agir, nada pode impedir. Essa não é apenas mais uma mensagem, é um convite para um encontro que pode mudar tudo. O toque de Deus não se limita a horários, mas às 3 da manhã há um mover especial. E se você atender a esse chamado, vai perceber que correntes invisíveis começarão a se romper e portas que pareciam inalcançáveis começarão a se abrir. E tudo isso não por acaso, mas porque o Deus que nunca dorme escolheu este momento para se revelar de forma poderosa. Quando falamos sobre as 3 horas da madrugada, não estamos apenas falando sobre números no relógio ou sobre o acaso de um horário qualquer. Estamos diante de um tempo que carrega um significado espiritual profundo, capaz de mudar a forma como vemos a oração e a presença de Deus em nossas vidas. Há algo misterioso, mas ao mesmo tempo revelador nesse horário. Para muitos, é apenas o momento em que a noite está em seu ponto mais silencioso, mas para quem busca compreender os segredos do Espírito, é a hora em que o céu se abre com intensidade e o coração humano se torna mais sensível à voz divina. As Escrituras nos mostram que a madrugada sempre foi marcada por encontros transformadores. Foi durante a noite que muitos homens de Deus receberam visões, revelações e direções que mudaram suas histórias. Não porque o relógio tenha um poder mágico, mas porque o silêncio da madrugada cria o cenário perfeito para ouvir aquilo que durante o dia é abafado pelo barulho da rotina. O mundo inteiro descansa, mas é justamente nessa hora que os céus estão em movimento. É como se Deus escolhesse esse tempo para sussurrar segredos que só podem ser ouvidos por aqueles que se dispõem a estar atentos. Às 3 da manhã, algo especial acontece no coração humano. O corpo pode estar cansado, mas a alma está desperta de um jeito diferente. É como se todas as máscaras sociais caíssem, como se todas as distrações se calassem, e o que sobra é apenas você diante de Deus. Não há plateia, não há performance, não há necessidade de mostrar nada a ninguém. É um momento de vulnerabilidade total, onde a oração se torna mais honesta, mais profunda, mais verdadeira. É nesse estado que a presença divina se manifesta com mais clareza, porque não há nada para competir com ela. Espiritualmente, esse horário também simboliza vigilância. É a hora em que muitos ainda estão dormindo, mas os que se levantam para buscar a Deus se tornam guardiões espirituais, pessoas que intercedem não apenas por si mesmas, mas também por suas famílias, por sua casa, por sua cidade. É como se levantassem em meio ao silêncio da noite para se tornarem voz diante do trono de Deus. E a Escritura nos ensina que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se em qualquer horário a oração já carrega poder, imagine quando é feita em um momento em que a atenção está totalmente voltada para o espiritual. Mas existe ainda outro aspecto que torna as 3 da manhã um horário tão significativo. É também o momento em que batalhas invisíveis se intensificam. Muitos relatam que é nesse horário
que as opressões espirituais parecem mais fortes, que os medos se tornam mais reais, que os ataques da mente são mais intensos. Não por acaso é chamado por muitos de hora da batalha espiritual. É nesse cenário que a oração se torna ainda mais necessária, porque ela não apenas resiste às trevas, mas as desfaz. Orar às 3 da manhã é como acender uma chama no meio da escuridão, é como levantar uma bandeira de luz diante da noite. O significado espiritual desse horário não está em fórmulas ou rituais, mas na disposição do coração. Quando alguém decide se levantar para orar às 3 da manhã, está dizendo em atitudes: Senhor, a minha fome espiritual é maior do que o meu sono. A minha sede por Tua presença é maior do que o meu conforto. Esse gesto de entrega, de sacrifício, de priorizar o espiritual sobre o natural, carrega um peso que o céu reconhece. É como se cada minuto de oração, nessa hora, fosse contado como um tesouro diante de Deus, porque é fruto de uma decisão intencional, não de conveniência. Muitos testemunham que foi nesse horário que receberam respostas que buscavam há anos. Outros contam que encontraram libertação de vícios, cura de dores antigas, direção clara para escolhas difíceis. Há quem diga que simplesmente sentiu uma paz tão intensa que soube, sem sombra de dúvida, que Deus estava ali. Todos esses relatos têm algo em comum: o coração disposto a se abrir nesse horário. Porque o significado espiritual das 3 da manhã não é algo distante, reservado apenas a alguns, mas é uma realidade acessível a qualquer pessoa que decida se render nesse momento. E talvez você se pergunte: por que justamente esse horário? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo, porque o que acontece às 3 da manhã é menos sobre o relógio e mais sobre o coração que se dispõe. É o símbolo da vigilância, do sacrifício, da busca sincera que não espera o momento ideal, mas cria o momento. É a demonstração de fé que não depende das circunstâncias, mas da convicção de que quando buscamos a Deus, Ele se deixa encontrar. Assim, as 3 horas da madrugada se tornam mais do que um horário. Se tornam um altar, um ponto de encontro entre o humano e o divino, entre o natural e o sobrenatural, entre o silêncio da noite e a voz que rompe esse silêncio. Quando entendemos esse significado, passamos a ver a madrugada não mais como um tempo de medo ou de insônia, mas como um tempo de revelação, de libertação e de renovo. E é por isso que esse momento carrega tanto poder. Porque quando nos levantamos nesse horário para orar, não apenas falamos com Deus, mas experimentamos o privilégio de ouvir o que Ele tem a dizer. A noite sempre carregou em si um mistério. Desde os tempos antigos, ela é vista como o momento em que as forças se dividem e batalhas invisíveis acontecem. Quando o sol se põe e a escuridão cobre a terra, não é apenas o descanso físico que entra em cena, mas também o despertar de movimentos espirituais que a maioria dos olhos humanos não consegue enxergar. Por trás do silêncio que parece absoluto, há um território em disputa. É durante a noite que os pensamentos ficam mais intensos, que os medos parecem maiores e que as dúvidas ganham força. Mas é também durante a noite que a oração tem um peso especial, porque é nesse momento que o coração se conecta ao invisível e a presença de Deus se manifesta de forma mais nítida. A madrugada é um palco onde o invisível se torna mais real. Muitos relatam acordar com opressões, pesadelos, angústias que não conseguem explicar. Outros descrevem a sensação de peso, de medo inexplicável, como se estivessem cercados por algo que não podem ver. Isso não é apenas fruto da imaginação, mas reflexo de uma guerra espiritual que acontece constantemente. A Bíblia nos lembra que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais. E é justamente na madrugada que essa luta se intensifica. Não por acaso,
Muitos dos que sofrem com insônia ou ansiedade sentem isso de forma mais forte nesse período. O inimigo age no silêncio para tentar roubar a paz, mas é também nesse mesmo silêncio que Deus levanta guerreiros de oração para resistir e vencer. A noite é também o momento em que a mente se torna mais vulnerável. Durante o dia, estamos ocupados, cercados por atividades, distrações e responsabilidades. Mas na madrugada, quando tudo se cala, é como se os pensamentos encontrassem espaço para gritar mais alto. Lembranças do passado, preocupações com o futuro, inseguranças do presente, tudo parece ganhar uma proporção maior. É nesse terreno fértil da vulnerabilidade que muitas vezes surgem batalhas invisíveis, travadas não no corpo, mas na alma. E é exatamente aí que a oração se torna arma, porque ela não apenas silencia os gritos da mente, mas abre espaço para que a voz de Deus traga paz. Muitos não entendem por que acordam em determinados horários da madrugada. Mas e se esse despertar não fosse apenas físico? E se fosse um chamado espiritual? Acordar às 3 da manhã pode ser sinal de que há algo acontecendo além do natural. Uma convocação para se levantar e lutar em oração contra batalhas que não se veem, mas que afetam diretamente a vida. Nesse momento, quem escolhe orar se posiciona não apenas por si mesmo, mas também por sua família, por sua casa, por aqueles que ama. É como se tornasse uma sentinela espiritual, alguém que vigia e protege quando todos os outros dormem. A noite também é cenário de decisão. É quando muitos cedem ao desespero, acreditando que não há saída, que não há esperança. Mas também é quando outros escolhem se ajoelhar e entregar suas dores a Deus. E a diferença entre permanecer preso nas correntes ou ver portas se abrirem muitas vezes está justamente nessa escolha. A madrugada pode ser lembrada como o momento de maior medo ou como o marco de maior vitória. Tudo depende de como decidimos nos posicionar diante do cenário de batalha. É interessante perceber que o silêncio da madrugada é ao mesmo tempo ameaça e oportunidade. A ameaça está no vazio, no espaço que pode ser ocupado por pensamentos destrutivos ou ataques espirituais. Mas a oportunidade está em usar esse mesmo silêncio como canal para ouvir a Deus. Quando a mente se aquieta e o mundo dorme, a voz de Deus encontra espaço para se manifestar. É como se a escuridão da noite fosse, paradoxalmente, o pano de fundo perfeito para que a luz de Deus brilhe ainda mais forte. E é por isso que tantos experimentam libertação ao orar nesse horário. Porque quando o coração decide transformar o momento da batalha em momento de oração, a atmosfera muda. O que antes era medo se transforma em confiança. O que antes era desespero se torna esperança. O que antes parecia escuridão sem fim se ilumina com a certeza de que o céu está próximo. A oração feita na madrugada não é apenas uma repetição de palavras, mas um ato de guerra espiritual. É levantar-se contra tudo o que tenta roubar a paz e declarar com autoridade que a vitória vem do Senhor. A noite é cenário de batalhas invisíveis, mas também é palco de grandes vitórias. Cada pessoa que escolhe se levantar em oração nesse tempo se torna parte de uma guerra maior, não apenas lutando por si, mas também abrindo caminhos para outros. É nesse momento que correntes espirituais se rompem e portas começam a se abrir. E talvez você já tenha sentido essa guerra em sua vida. Talvez já tenha enfrentado noites em claro, momentos em que o medo parecia sufocar, em que as lágrimas molharam o travesseiro. Se esse foi o seu caso, saiba que não estava sozinho. Deus estava ali, pronto para transformar o cenário. E se hoje você decidir responder a esse chamado, descobrirá que a noite não é apenas o tempo de maior luta, mas também o tempo de maior encontro com o poder de Deus. As correntes mais pesadas não são aquelas que podemos ver ou tocar, mas aquelas que se escondem no coração e na mente.
Correntes invisíveis, silenciosas, mas que têm a força de manter alguém parado no mesmo lugar por anos. São medos que se repetem como vozes internas, culpas que nunca foram superadas, lembranças dolorosas que se tornaram prisões emocionais, vícios que parecem impossíveis de vencer. São correntes que não aparecem diante dos olhos de todos, mas que apertam a alma dia após dia. E a verdade é que todos, em algum momento da vida, enfrentam correntes desse tipo. Essas correntes se manifestam de várias formas. Algumas se apresentam como ansiedade constante, como uma inquietação que não dá trégua e faz com que a mente esteja sempre acelerada. Outras aparecem como tristeza profunda, como se houvesse um peso permanente sobre o peito. Há correntes que se disfarçam de orgulho, mas que, na verdade, escondem feridas antigas não curadas. Há correntes que se manifestam em relacionamentos destruídos, em vícios que consomem, em padrões repetitivos que levam sempre ao mesmo resultado: frustração e dor. O que torna essas correntes tão perigosas é que muitas vezes a pessoa se acostuma a viver com elas. Aprende a sorrir por fora enquanto está aprisionada por dentro. Aprende a disfarçar a dor com palavras bonitas, mas no silêncio do coração sabe que está amarrada a algo que não consegue romper sozinha. Esse é o segredo das correntes invisíveis. Elas não prendem apenas o corpo, prendem a alma, roubam a liberdade de sonhar, de acreditar, de avançar. O inimigo sabe como usar essas correntes. Ele não precisa de prisões físicas quando consegue amarrar uma mente com pensamentos de derrota. Não precisa de algemas visíveis quando consegue manter um coração preso à culpa ou ao medo. Essas correntes espirituais são alimentadas por mentiras. Mentiras que dizem que você nunca vai mudar, que sua vida sempre será a mesma, que não há futuro diferente para você. E quando essas mentiras são repetidas tempo suficiente, começam a parecer verdades. Mas o toque divino vem justamente para quebrar esse ciclo e mostrar que nenhuma corrente, por mais forte que pareça, é maior do que o poder de Deus. Quando oramos às 3 da madrugada, nos colocamos diante de Deus em um momento estratégico, no qual essas correntes podem ser desfeitas. É como se estivéssemos diante de um tribunal espiritual, apresentando ao Senhor todas as amarras que nos prendem e recebendo dele a sentença de liberdade. A oração, nesse horário, carrega uma força especial porque é feita em um tempo de batalha, um tempo em que a fé se manifesta em sua forma mais pura. É a entrega que diz: eu não aceito mais viver amarrado, eu quero viver livre. As correntes invisíveis não resistem à presença de Deus. Quando ele se manifesta, o que antes parecia inquebrável se parte em pedaços. O medo perde sua voz, a culpa perde seu poder, os vícios perdem sua força. A liberdade não é apenas uma teoria, mas uma realidade que começa a ser vivida no coração. Quem já experimentou sabe como é. Um peso cai, uma paz invade, uma alegria inexplicável começa a florescer. É o sinal de que a corrente foi quebrada, de que o aprisionamento chegou ao fim. Mas é importante entender que essas correntes não quebram apenas para aliviar, mas para transformar. Deus não liberta apenas para que a pessoa sinta paz por um momento. Ele liberta para que ela viva uma nova vida. Cada corrente quebrada é uma porta aberta para um futuro diferente. Cada amarra destruída é um convite para caminhar em direção ao propósito. A libertação não é o fim, é o começo de uma nova jornada. Talvez você já tenha identificado as correntes que ainda o prendem. Talvez saiba exatamente quais são as vozes que o limitam, quais são os medos que o paralisam, quais são as culpas que ainda o acusam. Ou talvez nem consiga colocar em palavras, mas sente o peso todos os dias. A boa notícia é que você não precisa carregar isso para sempre.
Às 3 da manhã, diante de Deus, você pode entregar cada corrente e ver o poder do céu agir em sua vida. Não importa há quanto tempo você carrega essas amarras. Não importa se elas parecem parte da sua identidade, se você acha que já nasceu com elas ou que sempre será assim. Deus não se impressiona com a força da corrente, porque Ele sabe a força que tem para quebrá-la. E quando a luz do céu se manifesta, nenhuma escuridão permanece. O que antes era prisão se torna testemunho. O que antes era vergonha se torna história de vitória. As correntes invisíveis que prendem a vida não são eternas. Elas podem ser quebradas. E a oração das 3 da manhã é o momento em que você se levanta contra elas, declarando que não aceita mais viver em silêncio, que não aceita mais viver aprisionado. É o momento em que você decide que sua vida será marcada não pelas correntes que o prenderam, mas pela liberdade que Deus lhe deu. Porque quando Ele entra em cena, o que antes parecia impossível se torna realidade. E a realidade é esta: as correntes já não têm mais poder quando o toque divino acontece. Há orações que se perdem no hábito, repetidas sem força, sem entrega, quase como palavras jogadas ao vento. Mas há também orações que carregam vida, que rasgam o silêncio e tocam o coração de Deus. Essas não são fruto de fórmulas, mas de entrega genuína. Não é apenas o que dizemos, mas quando e como dizemos. Existe um tempo em que a oração ganha um peso diferente, como se o céu se inclinasse para ouvir de forma ainda mais atenta. E as 3 da madrugada são esse tempo. Não porque o relógio em si tenha poder, mas porque esse horário simboliza vigilância, renúncia e fé em ação. Quando oramos no meio da madrugada, estamos declarando algo poderoso. O espiritual é mais importante do que o natural. Ao deixar o sono de lado, ao abrir mão do conforto, o coração diz a Deus: Tu és a minha prioridade. Essa escolha tem valor imensurável diante dele. É como se cada palavra pronunciada nesse momento tivesse uma ressonância maior, porque não nasce da conveniência, mas do sacrifício. É nesse gesto de levantar-se quando todos dormem que a oração se torna espada afiada, capaz de cortar correntes e abrir caminhos. O poder da oração na hora certa também está ligado à intensidade do coração. Durante o dia, muitas vezes oramos com pressa, divididos entre tarefas, distraídos pelas demandas que nos cercam. Mas à madrugada, quando tudo ao redor se cala, a oração ganha foco. O coração se despe das máscaras. A mente se volta totalmente para o espiritual e as palavras fluem com sinceridade. É como se, nesse momento, não houvesse filtros nem distrações. Apenas você e Deus. E é nessa autenticidade que o poder se manifesta. Não é segredo que existem momentos estratégicos no espiritual. Assim como no mundo físico existem oportunidades que aparecem no tempo certo, no espiritual também há momentos de abertura, portais invisíveis que se revelam quando a fé se encontra com o tempo de Deus. A oração feita na hora certa não é apenas um pedido, é uma resposta a esse convite divino. É alinhar-se com o movimento do céu, é estar no lugar certo, no momento certo, dizendo as palavras que carregam autoridade, porque nasceram do Espírito. É preciso entender que o poder da oração não está em fórmulas decoradas, mas em conexão verdadeira. Quantas vezes repetimos frases sem pensar, acreditando que a quantidade de palavras impressionaria a Deus? Mas Ele não se move por repetições, e sim pela sinceridade. A oração às 3 da manhã não exige frases complexas, não pede discursos elaborados. O que ela pede é um coração quebrantado, disposto a se derramar. E quando isso acontece, a resposta não demora. Porque o céu não resiste a um coração que se abre de forma genuína. O poder da oração na hora certa também se revela no impacto que ela causa não apenas em quem ora, mas em tudo ao redor.
Uma pessoa que decide buscar a Deus nesse momento se torna intercessora por sua casa, sua família, sua cidade. As palavras que saem da boca nessa hora ecoam como decretos espirituais. As muralhas que pareciam inabaláveis começam a ruir. As portas que estavam trancadas começam a se mover. Não porque a pessoa seja forte em si mesma, mas porque decidiu alinhar sua fraqueza com a força de Deus no tempo exato. Essa oração também tem o poder de reposicionar destinos. Quantas pessoas caminham em círculos, repetindo os mesmos erros, sem perceber que estão presas em ciclos espirituais? Quando a oração se ergue no horário de batalha, ela rompe esses ciclos, corta laços invisíveis e abre espaço para um novo caminho. Não é apenas pedir por mudança, é provocar mudança. É convidar a presença de Deus a interferir na história, a virar páginas que pareciam definitivas e a escrever novos capítulos. Talvez você já tenha experimentado orações em vários momentos do dia, mas nunca tenha se levantado de madrugada para buscar a Deus. Talvez sempre tenha pensado que não conseguiria, que o sono falaria mais alto. Mas e se justamente essa renúncia fosse a chave que falta? E se a força da sua oração não estivesse apenas no que você diz, mas no momento em que você escolhe dizê-lo? A fé é isso. Dar um passo que parece irracional aos olhos humanos, mas que carrega um peso eterno diante de Deus. O poder da oração na hora certa é o poder de abrir céus sobre a sua vida. É o poder de atrair respostas que estavam retidas. É o poder de quebrar correntes que pareciam inquebráveis. É o poder de abrir portas que ninguém poderia abrir. E tudo isso acontece porque alguém decidiu colocar-se no lugar de vigilância, no lugar da renúncia, no lugar da fé prática. A madrugada não é apenas escuridão, é oportunidade. E quem entende esse segredo não desperdiça esse tempo, porque sabe que é justamente ali que milagres começam a acontecer. E se hoje você aceitar esse convite, se decidir se levantar na madrugada para orar, descobrirá na prática o que significa o poder da oração na hora certa. Não será apenas mais uma oração, será o momento em que sua voz se alinha ao mover do céu. Será o instante em que correntes se rompem e caminhos se abrem diante de você. Existem portas na vida que parecem intransponíveis. Portas que se fecham diante de nós como muros altos, sem fechadura visível, sem sinal de que um dia poderiam se abrir. São oportunidades que se perderam, relacionamentos que foram quebrados, sonhos que ficaram para trás, caminhos bloqueados por circunstâncias ou por limitações que pareciam impossíveis de superar. Todos nós já nos deparamos com portas assim, portas que nos deram a sensação de que não havia saída, de que a vida havia nos trancado em um beco sem saída. Mas o que o toque divino nos ensina é que, por mais seladas que essas portas estejam, nenhuma delas é definitiva diante da intervenção de Deus. As portas fechadas podem representar áreas distintas da vida. Para alguns, é a área profissional, onde todas as tentativas de crescer parecem fracassar. Para outros, são as portas do coração, bloqueadas por traumas, decepções e feridas antigas. Há também as portas espirituais, aquelas que parecem impedir alguém de se aproximar verdadeiramente de Deus, seja pela culpa, seja pelo medo, seja pelo peso do passado. Essas portas, em si mesmas, são intransponíveis. Mas quando o céu decide intervir, o impossível se torna possível. A Bíblia está repleta de histórias em que Deus abriu portas que ninguém jamais poderia abrir. José, por exemplo, estava em uma prisão esquecida no Egito, sem perspectiva de liberdade. Aos olhos humanos, sua vida havia acabado ali. Mas a intervenção divina transformou aquela prisão em plataforma, abrindo uma porta que o levou ao palácio, ao governo, ao cumprimento de um propósito maior.
O mesmo Deus que agiu na vida de José continua agindo hoje, abrindo portas que o mundo insiste em manter fechadas. Quando falamos sobre portas abertas por Deus, não estamos nos referindo apenas a conquistas externas. Trata-se, acima de tudo, de movimentos internos. Portas que se abrem dentro de nós, liberando paz onde havia ansiedade, esperança onde havia desespero, fé onde havia dúvida. A maior porta que o Senhor abre é a da reconciliação com Ele, permitindo que corações cansados e almas feridas voltem a viver em sua presença. Essa é a porta da vida abundante, a porta que ninguém pode fechar porque foi aberta pelo próprio Deus. Mas há algo poderoso em entender que essas portas não se abrem por esforço humano. Quantas vezes batemos contra as mesmas paredes, tentando com nossas forças aquilo que só o poder divino poderia realizar? A oração, especialmente a oração da madrugada, é a chave que nos lembra disso. Ela não é um mecanismo mágico, mas é a forma de nos alinharmos com a vontade de Deus. E quando nos colocamos em sintonia com Ele, a mão que abre portas invisíveis começa a agir. De repente, oportunidades surgem, caminhos se revelam, soluções aparecem onde antes só havia silêncio. Algumas portas se abrem de forma súbita, surpreendendo até mesmo aquele que orou. Outras se abrem lentamente, como um processo, exigindo perseverança e fé ao longo do caminho. Mas em todas elas, o princípio é o mesmo. A intervenção divina está em ação. E quando isso acontece, ninguém pode impedir. Nem pessoas, nem circunstâncias, nem o próprio inimigo têm autoridade para fechar aquilo que Deus decidiu abrir. O mais impressionante é que as portas abertas por Deus não são apenas para nosso benefício pessoal, mas também para que possamos ser instrumentos em suas mãos. Muitas vezes, Ele abre caminhos para que sejamos resposta na vida de outros, para que através da nossa história, outros encontrem também o poder dele. Uma porta aberta nunca é apenas sobre nós, é sempre sobre propósito, sobre missão, sobre destino. Talvez você esteja diante de portas fechadas neste momento. Talvez esteja cansado de tentar e ver sempre o mesmo resultado. Mas se há algo que esta mensagem quer que você entenda, é que a intervenção divina pode transformar totalmente essa realidade. O que parecia definitivo pode se tornar temporário. O que parecia fim pode se tornar começo, porque quando Deus decide abrir, Ele não apenas gira a fechadura, Ele arranca os obstáculos pela raiz. A oração das 3 da madrugada é um convite a isso. É o momento de colocar diante de Deus todas as portas que permanecem trancadas em sua vida e confiar que Ele tem a chave certa. Talvez não seja da forma como você imagina, talvez não seja no tempo que você deseja, mas será no tempo exato e na medida perfeita. E quando acontecer, você não terá dúvidas. Foi o céu que interveio, foi Deus que moveu as engrenagens invisíveis. Foi Ele quem abriu aquilo que ninguém poderia abrir. Hoje pode ser a sua noite de libertação, hoje pode ser o seu momento de transformação. As correntes podem cair e as portas podem se abrir. Não porque você tenha força suficiente, mas porque há um Deus que nunca perde o controle, que conhece cada detalhe da sua história e que continua dizendo: eu sou aquele que abre e ninguém fecha. A madrugada não é apenas um tempo de silêncio, é um tempo de revelação. E se você atender a esse chamado, descobrirá que as portas que pareciam inalcançáveis já estão se movendo, porque o toque divino já começou a agir.